Olá, o Se Liga na UFG está no ar e o tema de hoje é formas e cores. Você vai conhecer a parte criativa da UFG através de um laboratório de design, o Seminário Internacional de Arte e Cultura Visual da FAV, além de uma entrevista aqui no estúdio, que vai te deixar ainda mais por dentro do mundo da criação. E no último bloco, ainda contamos a história de uma pessoa pra lá de especial. Fique ligado, pois estamos apenas começando. Olha só, você vai conhecer o Laboratório de Design Contemporâneo. Ele é um espaço dentro da UFG que recebe estudantes e pesquisadores interessados em desenvolver projetos que podem fazer a diferença na sua vida. Duvida? Então se liga aí. Olá, meu nome é Carlos Gustavo, sou coordenador do Laboratório de Design Contemporâneo e professor de design dos cursos de design da Faculdade de Artes Visuais aqui na UFG. Nós estamos convidando você a conhecer o nosso laboratório, os processos e os produtos que nós temos aqui e também um convite à pesquisa e à inovação dentro desse laboratório. O laboratório surgiu em 2014, quando eu vim da Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul para essa universidade. E chegando aqui, então, instalei o laboratório com o apoio da direção da época para desenvolver o meu trabalho que já tenho há mais de 20 anos. Esse trabalho foi também aprimorado e foi, obviamente, sendo utilizado nas disciplinas dos cursos de design dessa faculdade. Nós pensamos que a importância desse laboratório no contexto da FAV, da UFG, principalmente no aspecto didático em primeiro momento, porque ele também funciona como um laboratório de portas abertas. Vários alunos comparecem com diferentes projetos e nós damos apoio principalmente em modelagem de produtos, desenvolvimento de conceitos de produtos, e também a ideia de produzir ambientes e serviços na forma de design. Você pode chegar aqui e desenvolver, por exemplo, a carenagem de um automóvel associado a uma parte de um motor que a engenharia mecânica está produzindo, a uma parte da engenharia elétrica que está desenvolvendo células fotovoltaicas para alimentar motores e aí por diante. Nós podemos compor dentro da universidade produtos numa inovação incremental ou radical. E como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, pelas metodologias que a gente tem e que estão dentro do laboratório e em outras unidades. Segundo, pelas possibilidades de manufatura real de um produto, digamos assim, real, tridimensional, tangível, e que isso depois pode ser levado para a comunidade fora da UFG. Vale também a pena frisar que o laboratório congrega hoje um grupo de pesquisa, principalmente de acadêmicos. Também tem um grupo aí de docentes, aí já é um grupo de pesquisa do CNPq, que é o Design Makers, composto por pessoas que desenvolvem hoje tanto a parte didática quanto a parte científica a partir das inovações de design que se encontra tanto aqui nessa faculdade quanto fora. E para conversar sobre o tema de hoje, formas e cores, recebemos em nosso estúdio, mais uma vez, a professora Lavínia Seabra, que é coordenadora do curso de Design de Modas da UFG, da FAV. Tudo bem, professora? Fique à vontade. Obrigada. Muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Para começar a nossa conversa, conta que é beleza, professora. A beleza ela está nos olhos de quem a vê? Então, é uma pergunta complicada, né, Marcelo, assim, porque se a gente for avaliar, principalmente com a ascensão das mídias digitais, a beleza tomou uma proporção tão escandalosa, no meu ponto de vista, é que a gente tem que o tempo inteiro seguir determinados padrões e que não parecem poder ser quebrados, né? O que é um equívoco. Tanto que a gente tem aí vários grupos, a gente tem perfis digitais aí, né? Influencers que
que tentam mudar esse cenário, né? Então, particularmente, acho que a beleza, ela é muito mais voltada para os olhos de quem vê, né? A gente vê aí tantos exemplos de casais, né? De ideias e espaços que a princípio não estão fora do padrão, mas que dentro das suas conexões, elas se completam perfeitamente, né? E eu acho que o Umberto Eco, por exemplo, é um autor que fala muito bem disso no livro, tanto o livro de História da Beleza quanto a própria História da Feiura, né? Do mesmo autor, assim, que explica e justifica essa busca incessante, né, pela beleza que é ora padronizada culturalmente, ora demonizada, assim, né? A gente nunca sabe de fato o que fazer, né, com tanta possibilidade, Sim. né? Enfim. Professor, e falando um pouco de design, qual é o propósito do design? É só fazer com que os objetos sejam mais bonitos? Não, é equivocado pensar isso, né, Marcelo, assim. Design vai para além dessa funcionalidade, né, dessa função de estar bonito. Ela tem essa função, claro, mas ela vai para além disso, né? Pensar o usuário, né? Para quem que eu estou desenvolvendo esses objetos, esses artefatos, né? Essas possibilidades que o cotidiano nos cobra tanto, né? É claro que dentro de uma sistemática e dentro de um planejamento estratégico, projetual, o design tem como propósito atender uma demanda e uma necessidade de sociedade que vai para além do estético, né? Porque eu posso ter objetos muito simples, objetos muito com formas muito fáceis de serem compreendidas, mas que têm uma função tão especial, tão dinâmica, que o bonito deixa de ser essencial. Plano. Exatamente. Certo. Professora, já a gente continua essa conversa, nós vamos agora para o intervalo e também no próximo bloco nós vamos conhecer um pouco do Seminário de Arte e Cultura Visual da FAV. Não saia daí. Se Liga na UFG está de volta e eu te convido agora para vir com a gente saber um pouco mais sobre o seminário da Faculdade de Artes Visuais que mostrou a importância da pesquisa em arte e cultura visual em nível internacional. São formas e cores de vários países em um só lugar. O segundo seminário internacional de arte e pesquisa em cultura visual é um evento que acontece para celebrar e ao mesmo tempo divulgar e também articular pesquisas nesse campo no qual a Universidade Federal de Goiás, na sua Faculdade de Artes Visuais, é pioneira. O seminário ele busca reunir pesquisas de professores, professoras, pesquisadores e pesquisadores e discentes dos programas de pós-graduação em áreas que abordem as temáticas de artes visuais e cultura visual. O evento ele surgiu no ano de 2000 a nível local e em 2008 ele se transformou em um evento nacional e essa segunda edição foi realizada desde a perspectiva com essa característica de seminário internacional, o segundo seminário internacional. O primeiro seminário foi realizado na cidade de Montevidéu em 2017 e nós faremos esse evento alternados entre o Uruguai e a Faculdade de Artes Visuais. Dessa maneira, a gente não fica apenas entre dois países, mas a gente faz uma conexão com a América Latina, o que é muito importante para essa disseminação dos estudos em arte e cultura visual. Então, o seminário ele é uma plataforma
de comunicação, mas também de dar visibilidade às pesquisas que são feitas aqui nessa casa. A importância desse evento é porque reúne uma série de pesquisas e trabalhos que estão envolvidos dentro do mundo das artes visuais. Então, a partir do momento em que a gente faz uma proposta de reunir vários países, várias linguagens, várias pessoas com olhares diferentes, a UFG ela só cresce em termos de estar reunindo, né, dentro do âmbito universitário, uma série de pesquisas que podem ser aproveitadas por estudantes ou apreciadas por outras pessoas que estiveram aqui nesse evento. As próximas edições, elas estão previstas nessa troca, nesse intercâmbio, ampliando tanto a relação de chamar mais pessoas do Brasil, pesquisadores nessa área, como também ampliar a nossa inserção em outros países da América Latina. Bom, professora, nós vimos aí o seminário falando de pesquisa e também de criação. Eu queria que a senhora falasse como se dá esse processo criativo, né? Quais são essas etapas aí de criação no design e na moda? Bom, dentro dessa abordagem, no que tange ao universo da moda, a gente tem um processo para desenvolvimento de vestuário, para desenvolvimento de calçados, né? Então, para cada tipo de artefato que a gente se propõe a fazer, a gente pode se apropriar de determinadas metodologias, né? É claro que sempre vou ter como foco um problema e esse problema precisa ser solucionado, assim como no design, né? Onde eu tenho toda uma questão da observação, depois das pesquisas referenciais, para poder, assim, criar as possibilidades, testar essas possibilidades, validar esses primeiros protótipos para depois, de fato, aplicar junto ao mercado, né? É claro que quando a gente pensa em outras experimentações, e aí a gente tangencia alguns conceitos das artes visuais, a gente pode sim se apropriar de algumas metodologias que são criadas por artistas ou pelo próprio designer, né? Que na medida que ele vai experimentando essas possibilidades, ele vai conseguindo observar os seus erros, consertá-los e aí construir um resultado muito mais exponencial, né? Mas isso vai depender muito de como que esse problema chega e a gente gera essas alternativas para poder solucionar trazer essas possibilidades, né? Certo. A senhora começou falando aí um pouco de moda, vestuário, calçado, e aí a gente, quando fala de moda, talvez pode pensar nos modelos, nas passarelas internacionais, mas a moda, ela pode fazer parte do nosso dia a dia? Então, moda tem que ser pensada para o dia a dia, né? Assim, não dá para você simplesmente ver uma linda mulher desfilando numa passarela e não está naquele padrão, né? Porque o que a gente vê são pessoas muito altas, muito magras, e a realidade é outra, né? E como eu disse no início, com a ascensão das mídias digitais, a gente tem as pessoas, né? Nós, o coletivo, temos muito mais acesso à informação, isso é fato, né? E as empresas, elas precisam estar antenadas, porque as pessoas querem aquilo que, de fato, as faz se tornarem reais, né? E não artificiais. Por mais que a gente ainda tenha, dentro de alguns exemplos, a artificialidade como referencial, né? Como venda de uma realidade que a gente nunca vai alcançar, de fato, né? Assim, e em contrapartida, a gente tem grandes exemplos de sucesso que se beneficiam dessa conexão com a realidade, né? Com o corpo de verdade, né? O corpo sem aquela medida artificial, né? Que é a medida que a gente brinca, a medida de boneca Barbie, né? Que ela, de fato, nunca vai existir, né? Sim. Professora, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, vamos para outro intervalo e voltamos com a parte final do nosso programa. Também nós vamos conhecer a personagem do Vida do Campus de hoje.
Oi, meu nome é Vitória, eu faço publicidade na UFG. O Siga na UFG vai fazer um breve intervalo, não saia daí. Voltamos para o último bloco do nosso programa e continuamos aqui o nosso papo com a professora Lavínia Seabra, da FAV. Bom, professora, como o design ele escolhe aí as formas e as cores dos objetos que ele cria? Existe uma psicologia nessas cores? Então, eu vou começar pela última, né? Assim, essa questão da psicologia das cores é interessante, né? Porque cada cor dentro do seu espectro cultural, né, dentro de um grupo específico, ela vai ter um significado, sim, ela vai impactar isso na compra final, na aquisição final do produto, no desenvolvimento final desse produto. E nesse contexto, há sim a pesquisa por referências, e aí a gente segue o que a gente chama de pesquisa de tendências, né? E essa cartela de cores, isso que a gente vê nos grandes lançamentos, isso quem determina a gente fala sempre de cima para baixo, né? Assim, não são os grandes designers ou os grandes estilistas, né? É de fato uma grande indústria química que desenvolve todos esses pigmentos, né? Toda essa cartela cromática, para aí sim isso vir sendo destrinchado até chegar na grande massa, que vai consumir cor X, cor Y, né? Vai decorar a sua casa ou vai usar para um desenvolvimento de uma roupa específica, de uma estampa específica. Então existe sempre uma referência, mas é claro que alguns profissionais vão trabalhar seguindo essa lógica, outros vão trabalhar com uma lógica totalmente diferente, peças e cores extremamente atemporais que vão fugir um pouco desse padrão, né? Até porque nos últimos tempos a gente tem visto uma busca por novidades que fujam dessas regras. Essa massificação. Exatamente. Né, o que a gente vai aí denominar de slow fashion, né, que tem trago alternativas muito mais sustentáveis e muito mais inteligentes como formas de consumo, né? Então as cores nesse contexto, elas também acabam sofrendo, apesar de, quando a gente chega num local para comprar determinado produto, é claro que a cor que está em voga, ela vai estar de alguma forma naquele local comercial, então a gente pode ter alguma dificuldade. Entretanto, se a gente for pensar em alternativas sustentáveis, a gente vai ter sim a possibilidade de construir uma outra cartela de cores que vai fugir um pouco desse padrão, assim. Então, depende muito de como cada profissional vai trabalhar e do foco que ele tem para o público específico que ele está trabalhando. As né? formas também, elas são... Seguem o mesmo contexto, assim, vai tudo depender de como que o mercado vai receber isso, de como que o mercado oferece isso, para aí sim esse profissional saber de fato se ele vai trabalhar com determinada forma, com determinado padrão e, claro, sempre fazendo a conexão com aquele público que ele está tentando atingir, né, de fato. Certo. Essas formas, professora, elas também são criadas e são desenvolvidas para informar, para dizer algo mais do que aquilo que a gente simplesmente vê? Assim Sim, como a psicologia das cores? Sim, mas aí depende muito das escolhas, né? Assim, o profissional, ele escolhe trabalhar e dá uma identidade específica para o seu produto, mas é o público que acaba aceitando isso ou não, né? De fato. E aí volta de novo a questão das cores, né? Quando a gente escolhe determinados padrões para seguir, é claro que eu estou querendo passar uma informação. E aí existem ótimos livros que vão falar desses significados, né? A gente tem um livro Psicologia das Cores, Psicodinâmica das Cores, né? E uma série de outros artigos que vão discutir essas relações e mostrar e provar por A mais B, que a gente brinca, de que as escolhas acabam expressando o nosso sentimento e as nossas vontades em relação ao cotidiano que a gente participa, atua, né? Sim. Que seja dentro dos contextos familiares, dos contextos escolares, profissionais, a gente sempre está fazendo escolhas
inconscientemente e conscientemente para transmitir alguma informação. Isso é sempre muito claro. Assim. Perfeito. Professora, já para a gente encerrar rapidinho, falando um pouco da produção que é feita aqui dentro da universidade, que a sociedade pode ter contato com isso. Fala para a gente aí do Fav Fashion, né? Então, a gente quer fazer um convite, né? O curso de Design de Moda, em dezembro agora, vai apresentar a formatura da nossa próxima turma de Design de Moda. O desfile vai acontecer no Centro Cultural UFG, na Praça Universitária. Estão todos convidados, são trabalhos sensacionais dos alunos, coordenado por uma das professoras do curso e com o apoio de toda a equipe da Faculdade de Artes Visuais. Estão todos convidados. Acontece em dezembro, né? Em dezembro, na segunda semana de dezembro. De 2018. Professora Lavínia, muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado. Obrigada. Olha só, a personagem do Vida no Campus de hoje, você deve conhecer de outras épocas, de diferentes estúdios com formas e cores que foram mudando com o tempo. Ela é Camila Maia, apresentadora do Conexões, aqui da TV UFG. Bom, eu conheci a Universidade Federal de Goiás antes de entrar na universidade mesmo. Mas aí a primeira vez que eu vim foi em 2005, quando eu passei para jornalismo e que eu comecei as aulas aqui no campus. Eu não sei exatamente por que eu escolhi jornalismo, mas era uma coisa que eu queria fazer desde pequena. Eu lembro de dizer para minha mãe, aos 11 anos, que eu queria ser jornalista. Alguns projetos dentro da universidade foram muito importantes para mim, né? Acho que o primeiro a rádio universitária, que a maior parte dos alunos de jornalismo passam, né? Fiquei 3 anos lá, fiz alguns programas, aprendi a fazer locução e era muito bom. Mas é claro que o grande destaque, eu acho que do meu curso, foi a entrada e a permanência na Magnífica, no coletivo Magnífica Mundi. Acho que ter vivido a Magnífica e ter a possibilidade de estar próxima de movimentos sociais, movimento pela moradia, movimento de sem-teto, movimentos indígenas e tantos outros, né, me fez mudar o que eu pensava sobre o mundo, assim. Estar na Magnífica me trouxe essa diferença de abordagem, né, da vida e também fez com que eu aprendesse coisas, né? Eu aprendi a estar na frente de uma câmera na Magnífica, então estar na TV é resultado disso também. Ter coragem de aparecer frente a uma câmera e ter segurança para isso veio muito de tudo que eu fiz na Magnífica e com o audiovisual, né, que me traz uma outra visão também do mundo e do jornalismo, da comunicação de forma geral. Enquanto eu estava na UFG, eu participei de um outro projeto que chamava Conexões de Saberes, que era um dos primeiros projetos de ações afirmativas dentro da universidade, antes de existir cotas, até mesmo antes do UFG Inclui. Eu fui uma das primeiras selecionadas para esse projeto, então conheci gente de outros cursos, pude iniciar a pesquisa acadêmica também nesse projeto, e eu devo muito disso a uma pessoa específica, né, um professor que continua sendo meu amigo e meu orientador de vida até hoje, que é o Newton José, que é o coordenador da Magnífica e que me abriu as portas para um mundo que eu acho que eu não conheceria de outra maneira. Eu acho que a realidade de uma universidade pública, uma universidade que tem tentado se tornar cada vez mais democrática, ela é muito enriquecedora e é muito importante que a gente valorize isso e que a gente mantenha esses sonhos de tantos estudantes. Eu sou Camila Maia, jornalista formada pela Universidade Federal de Goiás. E o Se Liga na UFG de hoje vai ficando por aqui, mas não deixe de continuar ligado na TV UFG. Nos acompanhe pela internet, pelas mídias sociais também, viu? E só não esqueça de se interagir com a gente. Deixe seus recados, críticas, sugestões, nós estamos esperando a sua participação. Até a próxima. Tchau.